Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. Eu sou o Josdir, estamos aqui com o segundo filme do meu canal, Igreja Peregrina. Aquela igreja que caminha desde o paraíso até o Apocalipse, mostrando que Yahweh, Deus, Yahweh em hebraico antigo, nunca nos abandonou, sempre seguiu os caminhos da sua herança positiva, tentando afastar o joio do trigo desde o início, após o primeiro pecado do homem. Então, nós tivemos lá duas desobediências, como eu falei no vídeo passado, com Adão e Eva com fruto proibido, desobedecendo a Deus, e com Caim matando Abel, desobedecendo também a Deus, porque Deus avisou o Caim: não deixai o mal te dominar, se ele te dominar, você vai fazer besteira. E ele fez a besteira, matou seu irmão Abel. Então, segunda desobediência, né? E se apartou de Adão e Eva para Nod, criando lá sua herança, seu povo, né? Sua cidade. E, enfim, esse é o lado mal da semente do pecado. Mas Adão e Eva teve Sete procriou-se também, né? Através da sua hereditariedade, criando também vários filhos, netos, né? Até chegar em Noé. Então, entre Sete e Noé, nós tivemos aí ao longo da história 10 patriarcas. Quer dizer, naquele tempo, todos viviam 700, 800, 900 anos, até antes do dilúvio, né? Os filhos de Noé viveram 600 anos, mais ou menos. Mas a partir daí, ninguém viveu mais de 120 anos. Porque Deus tinha em si uma ira e desobediência do homem antes do dilúvio. Ou seja, o homem tinha muita iniquidade, muito pecado, como tem hoje também, né? O homem e as civilizações sempre foram, de gerações em gerações, se enfraquecendo na fé. E Satanás ocupando esse espaço. Cada vez que pecamos e nos afastamos de algo de Deus, nós estamos indo em direção contrária a Satanás, que quer ser maior que Deus, que algo. Lúcifer quer que nós o glorifiquemos, né? Lúcifer quer isso, mas Lúcifer vai ter o seu fim, assim como todos que se desencaminharem para o lado de Lúcifer. Então nós temos só dois caminhos, e um só Deus, Yahweh, em hebraico antigo. Então, entre os patriarcas ali, Sete e Noé, nós tivemos a ira de Deus, que quis acabar com tudo. Ele queria acabar com a humanidade todinha, com a terra, com a parte de iniquidades que ali se abrigavam, desde a herança de Abel e Caim, Sete, né, até Noé. Mas Deus gostou, amou Noé. Foi nossa sorte, né? Então, pediu para Noé construir a Arca da Aliança. Lá na Arca da Aliança entraram só sua família e um par de animais de cada animal, né? E ali ele fez com que fosse preservado os animais que Deus queria que repovoasse a terra e os humanos que Deus queria que repovoassem a terra. Então, dali de Noé e sua esposa tem os filhos, né? Cã, Jafé e Sete. Não, Cã, Jafé, só um minutinho, eu vou fazer minha leitura aqui de apontamentos, que ninguém é obrigado a decorar os nomes, né? Então nós temos os filhos de Noé, que repovoaram a terra, aqui, é Sem, não é Sete. Sete foi de Adão e Eva. Sem, Cã e Jafé. 3 filhos com suas esposas, que saíram da arca junto com Noé e que foram repovoar toda a terra, criando as novas civilizações, né? As antigas todas foram submersas e extintas. Assim como aqueles anjos que casaram também com as filhas dos homens, acharam bonitas, né? Criaram monstros abomináveis.
foram também execrados da terra. Houve aí então, durante a aliança, na barca da aliança, né, o salvamento de animais e da família de Noé. Deus, quando terminou de construir a barca de Noé, ele deu 7 dias para começarem as chuvas. Gostaria que vocês fossem anotando esses números que vão se passando ao longo da Bíblia. 7 dias da criação, agora 7 dias avisado Noé que iria haver a inundação da terra toda. Aí depois que inundou, que pararam as chuvas, que Deus preconizou que seria 40 dias e 40 noites, parou a chuva, Noé soltou um corvo para ver se ele assentava em algum lugar da terra e trouxesse algum sinal de terra. Não veio. Soltou uma pomba, também voltou sem nada. A terceira pomba voltou com um ramo de oliveira. Então aqui mais um sinal da divindade do passado para o futuro. As oliveiras. As oliveiras onde Jesus orava, Jerusalém. E o pombo significando o Espírito Santo. Então Deus vai também, na Igreja Peregrina, sinalizando as eras que virão, sem falar nos profetas que nós veremos no futuro breve. Então, nós temos aí 40 dias e 40 noites, 40 dias do deserto que Jesus esteve, também atentado por Satanás, né? E tem outros 40 aí, números 40, aparecendo ao longo da Bíblia toda, certo? 40 anos do deserto, né? Do povo hebreu com Moisés no deserto. Então são números repetitivos que são sinalizações de algo para alguma coisa no futuro. E a gente vai perceber isso ao longo da Igreja Peregrina. Bom, Noé, então, viveu ali na Mesopotâmia junto com seus filhos, se alastraram como povos, né? Como herança dada por Deus através de Noé na segunda aliança, digamos assim. Poderíamos chamar até de terceira aliança, né? E aí Noé viveu também bastante tempo, né? E deixa eu ver a idade que Noé morreu. Vamos ver se eu tenho aqui. Eu tenho nos meus apontamentos algumas coisas interessantes, né? Tá? Então, nós temos aqui viveu. Vamos ver aqui rapidinho se eu anotei aqui. Mas Noé viveu bastante tempo. Noé viveu 950 anos. Noé viveu 750 anos. Adão viveu 930. Então Noé viveu mais que Adão. E muitos desses primeiros patriarcas se encontraram com Noé, até com Adão, né? Porque devido à idade que eles viveram juntos, todo mundo ali vivia antes do dilúvio 800, 900, 950 anos. A partir do dilúvio, Deus parece que colocou uma estaca, né, de idade aí, um limite de 120 anos para que o homem daí em diante vivesse. Alguns filhos de Noé viveram até 630 anos por aí, mas a partir de então, os novos que nasceram não viveram mais de 120 anos. Tomaram conta ali da Mesopotâmia, né, perto do Mar Morto ali por baixo também. Irã, Iraque, que é hoje tudo são terras de desenvolvimento, desde os sumérios, que podem ser a tradição e a hereditariedade de Noé, até chegarmos com os 10 patriarcas, até chegarmos em Abraão. Abraão teve sua herança através de Cã, filho de Noé, com Eber, com outros, né, patriarcas. Eber vem de Hebreus, o primeiro povo chamado de Hebreus, povo de origem de Israel, né, através do primeiro patriarca que foi Abraão. Então, Eber gerou vários filhos até chegar em Terá, pai de Abraão, né? E aí Abraão, mais uma vez, foi escolhido por Yahweh, por Deus, para fazer uma nova aliança e tomar conta de toda a terra e ser representante da sua herança toda, representante de Yahweh, os hebreus. Hebreus eram povos dispersos, nômades, né? Que se juntaram a partir de Abraão
até chegar em Moisés, e depois da ocupação lá de Canaã de novo com Moisés, nós teremos a ocupação das 12 tribos do Jordão, dos dois lados do Jordão, e Judá. A partir de Judá nós temos a criação dos judeus, até hoje. Judá e os judeus são consequência dos hebreus. A raiz são os hebreus, desde o patriarca Abraão. E a Torá, a primeira Bíblia, digamos assim, conquistada pelos humanos, né, foi escrita 500 anos antes de Cristo. Né? Então, a Torá, nosso Antigo Testamento, né, vem desde 500 anos antes de Cristo já escrito. E aí todos os profetas, todos os patriarcas, enfim, uma consequência do plano divino. Temos que anotar que a igreja peregrina é um plano divino, é o caminhar da igreja. A igreja, ela se contamina, se purifica, se contamina e se purifica ao longo de todo o passar da história da humanidade. E ela é purificada justamente para tomar o rumo correto de volta ao seu Criador. Então, Abraão chegou em Siquém até o Carvalho de Moré, né? Terra dos cananeus, Canaã. Então, desde a Mesopotâmia até Canaã, é uma história antiga de raiz do povo hebreu, judeu e do nosso catolicismo. Bom, essa terra foi dada a Abraão, né? Desde o Carvalho da terra dos Canaãs até toda aquela área do Jordão dos dois lados, onde o próprio Abraão se movimentou com seu povo nessa região todinha. Ial fez uma aliança com Abrão e Sarai, trocando até o nome deles de Abraão e Sara. Deus pediu para eles trocarem o nome e eles trocaram, né? E prometeu aos dois, depois de 100 e poucos anos, né? 110 anos, 120 anos que eles tinham, 100 anos, cerca de 100 anos, que eles iam ter sim o filho que era a herança de toda a promessa da aliança de Deus, na herança de povos que seria dado do patriarca Abraão. Então, Isaac veio, foi criado por Abraão e Sara, ainda vivos, né? E quando criança, Deus fez um teste com Abraão. O teste com Abraão foi justamente pedido por Ial para que ele levasse seu filho ao Monte Moriá e sacrificasse seu filho unigênito como sacrifício ao seu Deus. É claro, Deus estava ali fazendo um teste com Abraão, né? Ele queria ver se aquele patriarca por ele escolhido realmente tinha uma fé consolidada. Assim Deus faz com a gente todo dia. Põe obstáculos na nossa vida para a gente superar esses obstáculos. E a gente supera, vocês sabem como? Pedindo a Ial a proteção dele, né? Diante dos obstáculos, diante das tempestades da nossa vida. Cristo, Nossa Senhora, São José, os santos, principalmente, levam essas mensagens até Ial. Os nossos anjos da guarda também. Devemos usar os nossos anjos da guarda para nos proteger, pedir todos os dias. A oração ao amanhecer, ao dormir, né? A gratificação, dizer obrigado a Deus por estar vivo, porque a vida é nos dada por Ial, por mais ninguém. Deus permite a nossa vida. E Ele nos permite e quer que a gente vá ao encontro dele. Então, ao sacrificar seu filho, ao tentar sacrificar seu filho, Deus descobre que a fé profunda de Abraão é o homem certo para ser a herança da sua igreja peregrina. Então, Abraão, grande patriarca Abraão, consegue fazer essa aliança com Ial. E ali na hora do sacrifício, Deus põe um cordeiro. Olha só o cordeiro aparecendo sempre, né? Ao altar, para que no lugar de Isaac, então sacrifica o cordeiro e faz a aliança eterna com Abraão, né? E essa foi uma das grandes alianças de Ial, ou seja, a igreja peregrina sendo levada para o lado que nosso Deus querido, amado, né, nos leva.
Atentemos aos sinais da nossa vida, aos obstáculos da nossa vida e não desistamos de Deus, assim como nosso Abraão não desistiu. Até antes do sacrifício de Isaac, ele não desistiu, ele tinha fé. E no fundo ele tinha fé que o seu filho não seria sacrificado, né? Mas ele cumpriu tudo que Deus pediu. E Deus, com compaixão, né, por amor, sabia que Isaac não ia ser sacrificado, mas ali ele encontrou um verdadeiro homem de fé, o patriarca Abraão. Daí em diante Isaac vem, né, e vai constituir uma nova geração de patriarcas, né, chegando da antiga escritura até a grande e final aliança, Jesus Cristo, Yeshua, chamado pelos apóstolos. Então nós vamos chegar até lá. Até o próximo estudo. Espero que vocês estejam gostando. E a cada leitura que eu faço aqui em cada filme, por favor, leiam, estudem também, né? A gente vai se fortalecendo na fé. Você pode se fortalecer na fé com os dogmas da igreja. Confissão, missa, né? Desde o batismo, crisma, casamento, né? Os dogmas da igreja. Os dogmas da igreja são as verdades da igreja, que são indestrutíveis. Não há permissividade em cima de dogma, em cima da verdade. A verdade, ela é o que é. Está escrito. Nós, com a fé que temos, vamos com a igreja peregrina encontrar com Cristo, com nosso Salvador. Não morreremos na segunda morte. E estaremos, com toda a fé que a gente tem, com os santíssimos na segunda vinda de Cristo. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia e até o próximo filme.